Muito bem-vindos a todos e todas. O meu nome é Alexandre Vaz, estou aqui com a minha grande amiga e colega Sara, que será a nossa apresentadora de hoje e a lead no que foi um projeto de investigação da Clínica do ISPA. Como poderão ou saberão, o tópico do que vamos estar a falar hoje será sobre presença terapêutica, no contexto de um estudo de presença terapêutica e terapia online, neste tempo de Covid no qual estamos inseridos. Como podem imaginar, neste tempo houve muitos desafios para clínicos psicólogos, clínicos psicoterapeutas, que de repente muitos deles nunca tinham praticado terapia online, passarem para esse contexto, muitos bastante preocupados, com boas razões sobre como é que seria essa transição. E ao mesmo tempo, paralelamente, havendo um conjunto de investigações a acontecer por todo o mundo, inclusive também no ISPA, para tentar investigar de que modo é que um processo clínico é possível fazer através de um contexto online, por Zoom, quais é que são os potenciais problemas que isso acarreta, mas também a surpresa de muitas vezes ser possível fazer boas terapias online, o que muitos clínicos não estavam à espera, mas vieram a descobrir ao longo do último ano, mais por necessidade do que outra coisa qualquer. O construto de presença terapêutica é um conceito já bastante antigo. O Roger já falava dele há bastante tempo, tem a ver com a capacidade de estarmos presentes no momento presente, com a nossa experiência interna, um fluxo de experiência de emoções, sensações corporais, etc. E como é que isso impacta, de certo modo, o próprio processo clínico. Em 2002 foi feito o primeiro estudo por a Sherry Geller e Les Greenberg no Canadá sobre presença terapêutica e o impacto da presença do terapeuta no contexto clínico. Portanto, como é que a presença terapêutica de facto impactava a aliança, a relação terapêutica e os resultados da terapia. E no contexto desse interesse que nós temos, que é um tema um pouco mais existencial, humanista, mas que tem impacto para qualquer terapia de qualquer modelo, a Clínica do ISPA tem vindo a fazer, ou o ISPA tem vindo a fazer algumas investigações, com o nosso colega também, digo já, Daniel Souza, muitos de vocês também conhecem. Iniciámos um conjunto de estudos precisamente sobre a terapia online e o impacto de terapia online nos psicoterapeutas. O que eu vos quero dizer antes de avançarmos e passar a palavra aqui à Sara é que vamos ter um momento aqui de apresentação do estudo em si que fizemos, ok? E a Sara irá apresentar esse estudo. No final desta hora, portanto, contem com uma hora, sendo que uma apresentação de cerca de meia hora, com conversa, perguntas, questões. No entanto, eu vou estar sempre aqui também nos comentários, no chat. Portanto, se ocorrerem questões do foro teórico, de investigação, etc., ao longo, enquanto a Sara está a falar, também colocar questões no estudo. Portanto, Olá a todos e a todas. Obrigada, Alexandre, por me introduzires. Vou, como o Alexandre disse, primeiro falar um bocado sobre esta investigação que nós realizamos. Vou-vos contextualizar um bocadinho sobre os conceitos teóricos e depois assim uma parte um bocadinho mais chata, se calhar, mas sobre todo o procedimento e resultados. A ideia é no final termos este espaço, como o Alexandre referiu, para podermos discutir e refletir em conjunto. Portanto, vou partilhar aqui a minha tela. Ok, então este estudo foi realizado por mim, pelo Daniel, pelo Alexandre e também com a colaboração da Sherry, que é a autora do conceito de presença terapêutica, como o Alexandre referiu anteriormente. Nós partimos deste racional que é, portanto, a maioria dos psicoterapeutas tem pouca formação e experiência na prestação de terapia online. E existem opiniões divergentes, ou seja, há uns que são a favor da terapia online e que reconhecem bastantes vantagens, há outros que focam as desvantagens. Portanto, partimos deste cenário de que existe pouca experiência. Devido à pandemia que todos nós estamos a viver, muitos fomos obrigados a mudar de contexto de intervenção, o que poderá levar a diversas diferenças e também dificuldades, por exemplo, na implementação de técnicas, na criação de uma relação, na expressão de uma comunicação empática, entre outras coisas. Ao longo da literatura em telesaúde, desculpem,
em telesaúde, existe muito o conceito de telepresença, que é um conceito bastante diferente daquele em que nós focamos neste estudo, que é a presença terapêutica. De forma muito breve, a telepresença é nós sentirmos que estamos no mesmo espaço físico que outra pessoa, apesar de não lá estarmos. Ou seja, esta ideia, esta sensação de que alguém está fisicamente comigo nesta sala. Enquanto que a presença terapêutica é um conceito mais profundo, é o terapeuta trazer todo o seu eu ao contacto com o cliente, e a experiência corporal, porque existe uma experiência corporal da presença terapêutica, envolve 4 níveis. O primeiro é estar presente em contacto com o eu, ou seja, o meu eu, neste caso Sara, neste momento presente. A seguir, estar aberto a tudo aquilo que está a acontecer no momento. O terceiro nível é termos uma sensação de expansão de consciência de tudo aquilo que se está a passar. E por fim, lá está, esta consciência do momento é acompanhada pela intenção de estar para com o cliente, ao serviço do outro, e no seu processo de cura. Uma coisa que é importante referir é que a presença terapêutica foi pouco estudada em contexto online. Contudo, nós, se olharmos para outras áreas do saber, nomeadamente a enfermagem, por exemplo, nós conseguimos ver estudos que nos mostram que a presença pode ser sentida em telesaúde e que os enfermeiros, ao serem treinados e habituados a esta nova tecnologia, conseguem sentir presença tal como os pacientes. Outra coisa que é importante referir é que a presença terapêutica, como está aqui referido neste slide, é vista como um fator comum. Ou seja, o que é que isto significa? Que é, independentemente do modelo teórico, é visto como um ingrediente necessário para criar segurança, construir uma aliança e relação terapêutica mais forte e, consequentemente, aumentar a eficácia da terapia. Nós temos vindo a ver ao longo destes anos de investigação que, de facto, a aliança e a relação são dos fatores mais importantes para mudança e eficácia. O que é que nós pensamos? Nós pensamos, ok, então que variável é que poderá de alguma forma impactar a presença terapêutica em contexto online? Aqui surgem as atitudes face às intervenções online, em que nós esperamos, e a literatura também indica, que atitudes mais positivas por parte do terapeuta em relação à terapia online poderá levar a uma maior aceitação e à adoção também das intervenções neste contexto. De forma breve, as atitudes. Nós podemos considerar que as atitudes são caracterizadas por um conjunto de avaliações subjetivas, não é, em relação ao objeto, e nós podemos considerar esse objeto como nocivo ou então como uma coisa útil. Portanto, a ideia é perceber, ok, será que o terapeuta olha para a terapia online como algo negativo ou como algo positivo? Vou referir aqui 2 estudos, apesar de existirem diversos. Um deles foi realizado em 2018, que nos mostra que a preferência dos sujeitos para intervenções online é maior quando os indivíduos estão conscientes dos benefícios da terapia online. Este estudo mostra-nos também que é importante nós sublinharmos a importância pública, ou seja, em relação ao público, da eficácia da terapia online e também promover assim o seu uso e a sua aceitação. E por fim falo-vos brevemente deste estudo realizado em 2020, portanto no ano passado, que nos mostra que a maioria dos psicólogos portugueses não tem formação ou experiência prévia em terapia online e que a sua atitude em relação à mesma é neutra ou ligeiramente negativa. As nossas questões de investigação, a ideia foi perceber, ok, como é que nós poderemos melhorar os serviços de apoio psicológico online? De forma mais fina. Quais serão as diferenças relatadas pelos técnicos no apoio psicológico e psicoterapia durante a pandemia atual? E, por fim, será que as atitudes face às intervenções online e as dificuldades percepcionadas pelos técnicos em contexto online apresentam um efeito na presença terapêutica? Para tentarmos perceber e responder a estas questões, nós focámos algumas variáveis. Primeiro, focámos as dificuldades percepcionadas, pronto, que é uma escala
que nós adaptámos, fizemos um pré-estudo com 12 itens. É uma escala bastante relacional, pergunta muito ao técnico se, por exemplo, em sessões online sente mais dificuldade ou não em tolerar silêncios, por exemplo, do paciente. A segunda variável que nós utilizamos, como já dissemos, é as atitudes face às intervenções online, com 17 itens. A presença terapêutica do terapeuta, que existe também uma escala para o cliente, e aqui já são 21 itens, que tem uma escala de resposta de 1 a 7, como podem ver neste slide. Para além disso, nós acrescentamos uma questão sobre as diferenças entre online e face a face, se o terapeuta se sente confortável em contexto online, se sente competente, as dificuldades que ele sente, isto avaliado numa escala de resposta de 1 a 5 e por fim criámos uma pergunta de resposta aberta sobre as diferenças entre face a face e online. De forma breve, nós fizemos a tradução dos instrumentos, lá está, como já vos disse, o pré-teste, para validar aquele instrumento das dificuldades percepcionadas pelo terapeuta em contexto online. Isto foi um estudo transversal, utilizámos muito a técnica da bola de neve enquanto técnica de amostragem. Foi feita uma disseminação do instrumento com o apoio da rede de alunos, alumni do ISPA e também da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e fizemos uma análise de conteúdo desta pergunta de resposta aberta sobre as diferenças entre online e face a face. A nossa amostra foram 445 terapeutas, deles 63% portugueses e os restantes estrangeiros, a maioria do sexo feminino, como nós já estaríamos à espera, a maioria com mestrado, a trabalhar para uma instituição privada, a média de idade de 45 anos e a média de trabalho semanal em contexto clínico, 19 horas. Agora vamos começar a análise de dados. Então, vamos nos focar primeiro um bocadinho nas diferenças relatadas em resposta aberta, que é a análise de conteúdo. Nós destacamos 7 categorias de diferenças. A primeira é a comunicação não verbal. Muitos terapeutas consideram que uma diferença entre contexto face a face versus contexto online é a comunicação não verbal. Exemplos. Deixa-me só aqui minimizar isto, desculpem. Exemplos. Perdem-se outros dados da palavra do corpo, perde-se expressão corporal, a comunicação não verbal fica comprometida. Outra categoria que identificamos é a contenção emocional. Exemplos. Maior dificuldade em gerir um momento de angústia aguda. Eu não referi, mas isto são, portanto, eu estou mesmo a citar respostas que foram dadas pelos participantes. Maior dificuldade em gerir um momento de angústia aguda. Maior dificuldade em dar suporte emocional. Impossibilidade de contenção emocional mais próxima. Outra categoria que identificamos é a proximidade física. A presença do paciente e do terapeuta não é de corpo inteiro. Falta da presença do outro. Para pessoas mais desorganizadas, a presença física do terapeuta é fundamental. A presença do corpo contentor do psicoterapeuta. Outra categoria, o cansaço, que também é bastante referida como uma diferença relatada entre face a face e online. Maior necessidade de concentração e cansaço provocado pelas condições técnicas do online, como se descansasse menos entre sessões ou a sessão fosse ligeiramente mais cansativa. Trabalhar online é mais cansativo pela hiperpresença da imagem no ecrã, ou seja, é referido o maior cansaço em contexto online. Outra categoria é a implementação de técnicas. Exercícios de desenvolvimento pessoal com recurso ao uso do corpo são difíceis de concretizar, lá está, em contexto online. Maior dificuldade na utilização de técnicas experienciais ou de relaxamento. Com crianças é mais complexo elaborar exercícios e fazê-los compreender. Relação terapêutica, referida como uma diferença entre os dois tipos de setting. Falta de proximidade física tem implicações na qualidade da relação estabelecida. Outro exemplo, dificuldade na sintonização e na construção de proximidade na relação. É mais fácil criar relação terapêutica presencial. Aqui está, por exemplo,
uma crença ou atitude em relação ao online. Outra categoria, setting e inferências. A ação é influenciada por diversos fatores incontroláveis, por exemplo, a internet, qualidade da câmara, áudio e posição da câmara. Dificuldade na existência de um setting para avaliação psicológica, falta de controle do setting terapêutico e delay nas respostas, falta de ambiente pessoal. Agora vou-vos falar um bocadinho da análise de dados. Primeiro fizemos correlações de Spearman entre todas as variáveis em estudo. Eu não vou falar de todas, vou focar algumas. Por exemplo, nós verificamos que a relação entre as diferenças entre online e face a face e as atitudes face às intervenções online, isto tudo na perspectiva dos terapeutas, é significativa e negativa, o que significa que, à medida que um terapeuta considera que existem mais diferenças, as suas atitudes face à terapia online são mais negativas. Outro exemplo, a relação terapêutica. Existe aqui uma relação significativa, ou seja, é mais vezes relatada a relação terapêutica como diferença entre os dois contextos, lá está, quanto mais diferenças as pessoas também focam entre os dois tipos de contexto. Outro exemplo é confortável e as atitudes face às intervenções online, que também estaríamos à espera. Ou seja, quanto mais um terapeuta se sente confortável, as suas atitudes são mais positivas em relação à terapia online. Novamente aqui a relação terapêutica a aparecer, neste caso com uma relação negativa, ou seja, quanto mais o terapeuta se sente competente, menos vezes é a relação terapêutica considerada uma diferença entre face a face e online. Novamente aqui a relação terapêutica entre dificuldades devido à Covid-19 e neste caso é significativa, o que significa que quanto mais um terapeuta considera que as dificuldades são devido à pandemia, mais vezes a relação terapêutica é considerada uma diferença. Aqui as dificuldades percepcionadas e a presença terapêutica como uma relação negativa, o mesmo em relação às atitudes, novamente a presença, mas neste caso uma relação positiva, e por fim, novamente a relação, em relação às atitudes, neste caso uma relação negativa. Mais à frente na discussão falamos um bocadinho mais sobre isto, só para isto não ser assim muito chato. Pronto, portanto, assim em regra geral, das relações que eu vos falei são relações que são consideradas fracas ou moderadas. Depois fizemos uma regressão múltipla, em que tentámos perceber qual é que era o efeito das dificuldades percepcionadas e também das atitudes em relação à terapia online na nossa variável critério, que neste caso é a presença terapêutica do terapeuta. Verificamos que tanto uma como outra têm um efeito significativo na presença terapêutica, contudo destacamos aqui as dificuldades percepcionadas que parecem ter assim um efeito mais importante em relação à presença terapêutica. Por fim, só aqui destacar que este modelo explica 22% da variância na nossa variável critério, que é a presença terapêutica. Eu gostaria de iniciar a parte da discussão, enquanto ainda só sou eu a falar e não sou eu a falar convosco e todos uns com os outros, com esta frase da Direção-Geral de Saúde, que é: a saúde mental é a base do bem-estar geral. Eu acho que é bastante importante referir que a pandemia não só ameaçou e ameaça seriamente a saúde física da população mundial, como também representa um fator de risco coletivo para o desenvolvimento de problemas psicológicos, e a literatura tem-nos mostrado isso. Há maiores níveis de ansiedade, de stress, de depressão, de frustração, há uma enorme incerteza em relação ao futuro. Daí esta nossa tentativa de responder a esta pergunta: como é que podemos melhorar os serviços de apoio psicológico online nesta fase? Eu aqui optei por humorizar um bocadinho e trouxe aqui esta imagem do psicomor, que é a psicóloga que foi atacada pelo gato dela no meio da sessão online, que eu acho que representa um pouco esta mudança de setting e também aquilo que referi anteriormente, que é também referido pelos terapeutas. Lá está, há menor controle do setting, há uma maior imprevisibilidade, que traz desafios e que reforça a necessidade de estudar o tema.
E agora focando um bocadinho no que os dados desta investigação nos diz. Portanto, esta investigação mostra-nos, primeiro, que existe uma relação negativa e significativa entre as dificuldades percepcionadas e a presença terapêutica. Por outro lado, diz-nos também que existe uma relação negativa e significativa, novamente, entre as dificuldades e as atitudes em relação à terapia online. Por outro lado, diz-nos que existe uma relação positiva, ao contrário das outras duas, em relação às atitudes e à presença terapêutica. Queria focar também que da pergunta de resposta aberta, a categoria que nós selecionamos e que mais relaciona significativamente com as outras variáveis em estudo é a relação terapêutica. E é interessante porque a relação terapêutica está intimamente ligada com a presença terapêutica, como já foi referido anteriormente. Em relação aos dados finais, tanto as dificuldades percepcionadas como as atitudes em relação à terapia online são preditores significativos. Portanto, as dificuldades percepcionadas pelos terapeutas, desculpem, têm um efeito negativo, ou seja, isto significa que quanto mais dificuldades são sentidas, menor é a presença terapêutica relatada pelo terapeuta. Existem várias dimensões relacionais, como eu já vos referi, e que depois a seguir podemos falar um bocadinho mais sobre isso se acharem pertinente, o que pode explicar a presença terapêutica estar relacionado, lá está, de forma negativa com as dificuldades, visto que a presença terapêutica está relacionada não só com a relação, mas também com a aliança. Por outro lado, vemos que as atitudes em relação à terapia online é um preditor positivo, ou seja, tem um efeito positivo, quanto mais quanto mais positivas são as atitudes e crenças do terapeuta em relação à terapia online, maiores serão ou mais altos serão os níveis de presença terapêutica. Isto vai de encontro ao que é esperado pela literatura. Vários estudos nos indicam que a falta de confiança da tecnologia utilizada pelos terapeutas coloca em perigo também a confiança na psicoterapia, e isto não é só em relação aos terapeutas, é também em relação ao cliente. E acho que é por aqui que eu vou reforçar um bocadinho que a utilização da presença dos terapeutas tem vários benefícios, pode facilitar, por exemplo, a capacidade de flexibilidade de pensamento, a capacidade de pensar através de detalhes, identificar padrões e a capacidade de fazer ligações, bem como a capacidade de se sentir ligada às emoções. Durante a crise da Covid, que também é uma crise, não é? Várias organizações apostaram em recursos online para apoiarem psicoterapeutas na prestação de serviços. Contudo, parece que isto não é suficiente. Daí recordar que a literatura demonstra que a presença terapêutica é um fator comum e apostando na presença terapêutica podemos também estar a apostar no melhor serviço. Refiro aqui que numa investigação realizada no ano passado descobriu-se que as experiências passadas, como a modalidade terapêutica, a experiência clínica e também a experiência em terapia online, que é uma coisa que nós não temos, influenciam as atitudes do terapeuta em relação às intervenções online. Portanto, a ideia seria apostar em experiência, em treino e também em intervenções nas outras duas variáveis do nosso estudo, nas dificuldades, que naturalmente diminuem através da experiência e também nas atitudes em relação à terapia online. E assim podemos inferir como consequência que portanto, estamos também a tornar o apoio psicológico mais eficaz, aumentando a probabilidade de criar uma melhor aliança terapêutica e um possível caminho para a mudança terapêutica, na nossa proposta através da presença terapêutica. Todos os estudos têm limitações, vou referir de forma muito breve. Não foi observado o nível mínimo possível de presença terapêutica. Outra limitação é que nós focámos-nos apenas na perspectiva do psicoterapeuta e não estudamos os clientes ou pacientes. Trata-se de um estudo transversal, trata-se de uma amostra de conveniência, o que significa que estes dados não podem ser generalizados a outros contextos.
Outras duas limitações é também não termos focado a modalidade ao quadro teórico do terapeuta e ainda a experiência prévia em terapia online. Para tentarmos colmatar isto, nós estamos a dar continuidade a um estudo que eu depois vou apresentar nos slides mais à frente. Passando assim para a conclusão, eu escolhi esta frase porque acho que caracteriza muito o momento que vivemos todos. Não há nada permanente excepto a mudança e a psicologia não é exceção, não é? Estamos todos a mudar, inclusive o setting e inclusive a psicóloga que interrompe a sessão porque o gato aparece à frente da câmara, e acho que devemos olhar para esta mudança com um potencial, ou seja, como um desafio, e procurar melhorar, procurar mais respostas e procurar melhorar o apoio psicológico que é tão necessário nestes momentos. Por fim, deixo algumas questões que é para ter em mente agora e no futuro. Onde é que queremos levar a terapia em tempos de Covid-19 e o que podemos fazer para ajudar os terapeutas a sentirem-se apoiados nesta transição. A nossa proposta é talvez treinando, mudando as suas atitudes, diminuindo as suas dificuldades, podemos estar a ajudar os terapeutas. Por fim, e já disse por fim 2 ou 3 vezes, gostaria de fazer-vos um apelo, que é, nós estamos a dar continuidade a um estudo, no fundo é este estudo, com outra variável e tentando, ou melhor, com mais 1 ou 2 variáveis e tentando colmatar algumas das limitações deste estudo, e eu vou deixar o link no chat ou no bate-papo aqui do Zoom, para que toda a gente que se encaixe, ou seja, todos os terapeutas, todos os psicólogos ou psicoterapeutas que estejam a prestar apoio online neste momento, se puderem perder ou ganhar, depende da perspectiva, 10 minutos do seu dia a preencher, nós agradecíamos. E pronto, e acho que é isto. Agora passamos a uma discussão entre todos, ou a reflexão. Obrigada. Obrigado, Sara. A todos os presentes estejam à vontade, eu creio que vocês podem pedir autorização, entre aspas, para ativar o vosso microfone e convidamos a fazê-lo. Também podem escrever qualquer pergunta no chat. Enquanto fazem aqui alguma pergunta no chat, por favor, estejam à vontade, ou pedir aqui autorização para o microfone. Só pequenas notas em reação também ao que a Sara acabou de dizer. Como podem ter noção, houve um boom no último ano de investigação em terapia online, da parte dos investigadores de psicoterapia e psicólogos clínicos. Nós até gozávamos, há coisa de 6 meses atrás, que quando voltarmos a poder ter conferências presenciais de psicoterapia, nós vamos ter basicamente estudos a ver com terapia online, porque é tudo o que andámos a fazer durante o último ano. Uma coisa que nós aprendemos, ou algumas das coisas que nós aprendemos, para além deste estudo que a Sara acabou de demonstrar, é que de facto há um nível de não preparação de parte dos terapeutas, regra geral, para este setting. O que quer dizer que quando os terapeutas passam a fazer terapia online, para muita gente é uma coisa muito esquisita, tanto para terapeutas como para clientes, ao longo do tempo há algumas lições que foram aprendidas e que a investigação tem vindo a comprovar repetidamente. Uma delas muito simples, mas acho muito importante, e acho que muitas pessoas aqui vão identificar-se com isso, sejam ou não terapeutas, é que é mais cansativo, regra geral, fazer terapia online do que fazer terapia presencial. Isto é um dado muito simples, mas que apareceu recorrentemente, é que os terapeutas, regra geral, queixavam-se de sentirem-se mais fisicamente exaustos passado um dia de fazer terapia online. Logo aqui, como muita gente sabe, acontece mesmo se estiverem a ter aulas online, trabalho online, etc. Isto é muito importante no sentido em que o nível da nossa capacidade de estar disponíveis para a nossa própria experiência, a experiência do outro, sermos cansados, está obviamente condicionado. A presença terapêutica, e alguns de vocês, se calhar, já falámos presencialmente, ou no contexto de outra conferência, ou em aulas, a presença é uma capacidade intrapessoal, uma capacidade interna do terapeuta. Portanto, é uma capacidade de conseguir estar com a própria experiência, conseguir estar presente para que o outro também sinta a presença, a nossa presença. A partir do momento em que estamos a fazer terapia online, o setting muda e muitas vezes a própria aliança terapêutica
muda, isto é, aquilo no qual nos estamos a focar. Muitas vezes até os próprios temas que vêm ao de cima da própria terapia têm que ser mudados rapidamente porque estamos num contexto de pandemia, etc. Queria só adicionar uma última nota ao que a Sara disse, porque ela mencionou este aspecto de e agora, com estes estudos que estamos a fazer, o que é que podemos aprender para este contexto da pandemia? Eu gostava também de adicionar de como é que será aprendermos com isto para o contexto pós-pandemia. Porque há aqui um contexto também potencial de muita gente a descobrir que afinal a terapia online pode ser benéfica para muita gente e pode chegar a muito mais pessoas do que chegava anteriormente quando apenas faziam, entre aspas, terapia presencial. Portanto, quando voltarmos a poder ter terapia presencial mais normalmente, quando passarmos esta fase pandémica, que impacto é que isso também terá em termos do conjunto de pessoas que quererá ou não fazer terapia online? Eu posso dizer, já foi com muitos colegas, não só na minha própria clínica, mas já foi com muitos colegas até estrangeiros, tiveram uma situação caricata de pacientes deles, podendo ser-nos dar a hipótese de voltar a fazer terapia presencial, decidiram que preferiam manter a terapia online. Ok? Isto dá que pensar, porque pode ser uma coisa que não estariam à espera originalmente, mas muitas pessoas não só habituaram-se a fazer terapia online, como até em certo sentido preferem fazer terapia online, não viram como um impedimento para um bom processo terapêutico. Portanto, isso eram só algumas notas em reação ao que a Sara disse. Nós temos o grande luxo de estar a colaborar com a Sherry Geller, que foi, mais uma vez, como a Sara disse, uma das principais autoras neste construto de presença terapêutica. Eu queria convidar aqueles que estão aqui, se por acaso têm algum tipo de experiência clínica e fizeram esta transição para a experiência de terapia online, tínhamos toda a curiosidade também de saber como é que isto joga com a vossa experiência. Portanto, aqueles que aqui estão presentes têm alguma ideia de como é que foi para vocês esta transição para a terapia online, ou qualquer outra pessoa que possa, por exemplo, e aqui já deixo mais à vossa escolha se querem entrar por esse caminho, até pessoas que possam ter experiência de terapia pessoal online e que possam também relatar algum tipo de diferença ou não possam ter sentido. Portanto, abre aqui um bocadinho para o chat e para aqueles que possam querer partilhar connosco algum tipo de experiência, terapia online. Vamos dar aqui só um minuto, a ver se alguém se quer fazer ouvir. Estou a ver aqui uma mãozinha da Eva. Ok. Oi, Eva. Alô, boa noite. Alô, vamos ouvir. Queria agradecer a vossa partilha investigacional e cumprimentar a Sara, o Alexandre e todos aqueles que estão aqui connosco. E eu não quero responder a essa questão, queria antes colocar uma outra questão que se prende um pouco com aquilo que o Alexandre estava a dizer agora no final, que é se há estudos ou se haverão eventualmente estudos que se foquem na experiência dos pacientes ou clientes que tinham a possibilidade ou que fizeram de facto terapia num formato presencial e depois passaram para o online, porque a experiência que eu estou a ter, eu faço clínica e estou a fazer presencialmente e no online, e surgiram-me muitos pedidos novos e muitos pacientes novos que eu não queria usar o termo descomprometimento, mas que veem no setting online algo menos pesado. E por norma são pessoas que estão mais na onda do desenvolvimento pessoal, portanto não são pacientes com uma grande problemática e parece que veem as coisas mais na desportiva, entre aspas. E também queria saber se será uma experiência comum e se os outros colegas também sentiram o mesmo. Obrigada. Posso dizer rapidamente a minha opinião, depois quero também perguntar à Sara. De facto, existe investigação sobre isso. Principalmente no último ano, surgiu muita investigação qualitativa a entrevistar clientes que passaram para o contexto online, que antes estavam em contexto presencial e passaram para o online, e também para outros clientes que começaram logo de origem no online. Curiosamente, que eu saiba, nunca li, embora me faça sentido num ponto de vista assim mais senso comum, nunca li sobre uma sensação de quase conta menos, já que é online. Mas acho também importante ter noção que, em geral, seja na terapia online, seja em terapia presencial, o número médio de sessões de psicoterapia é uma sessão. Isto é, regra geral, o que acontece é que, seja em terapia online, seja em terapia não online, presencial, é muito comum as pessoas experimentarem ir a uma terapia e não voltarem, ou mudarem, etc. Okay? Portanto, isto é um fenómeno recorrente que não é um fenómeno específico da terapia online. É verdade que há um grau um bocadinho... Eu ponho desta forma, eu creio que
o jogo da assertividade da pessoa fazer o movimento de procurar terapia online e depois comparecer na terapia online em si, eu não vejo necessariamente como um risco menor do que ir para uma terapia presencial. Pronto, uma pessoa decidir fazer uma terapia e procurar um terapeuta e começar um processo online não parece necessariamente uma decisão mais leviana, propriamente, do que terapia presencial. O que nós sabemos é que, regra geral, os clientes não parecem insatisfeitos se houver as condições básicas de internet e etc. A grande surpresa, como acontece muitas vezes quando investigamos a perspectiva dos clientes, é que, aparentemente, há experiências muito positivas de terapia online. E, aliás, para aqueles de vocês que se calhar conhecem um terapeuta, escritor muito famoso, o Irvin Yalom, o Yalom escreveu muito sobre a relação terapêutica e a importância da relação terapêutica e etc. O Yalom foi um dos grandes a advocar a transição para a terapia online. Portanto, o Yalom é um sponsor como é que se chama? É uma companhia muito grande americana, não me recordo agora do nome por acaso, mas que é uma companhia basicamente que ajuda as pessoas a encontrarem, a listar terapeutas online. Okay? E ele foi uma das pessoas, já nos seus 80 e tal anos, a dizer que isto é importante e vale a pena e atinge mais pessoas. E ele próprio, Irvin Yalom, agora faz terapia online, portanto, que é uma coisa que se calhar muitos não teriam à espera, mas de facto é possível fazer boa terapia, entre aspas, profunda nesse contexto. Bem, vou-me calar. Sara, não sei se tens uma opinião também. Eu estava a pensar que na minha experiência foi ou seja, enquanto eu faço as duas coisas, eu tenho aqui a experiência não só de paciente como de terapeuta, em contexto online e na transição. E estava a pensar que para mim foi um pouco caricato a primeira sessão que eu dei a alguém que estava a ter a sessão no carro, por exemplo, ok? Em que existem uma série de estímulos, não só para mim, mas para o cliente, não é? Pessoas a passar, cães a passar, crianças a passar. E achei interessante como, apesar disto, que é uma novidade, a pessoa no final sentiu que foi eficaz, ou seja, a opinião da pessoa em específico foi: afinal eu estava com algum receio em relação a isto, mas gostei, não senti assim grande diferença. Eu acho que se calhar senti mais eu, pronto, isto na minha humilde opinião, mas eu acho que senti mais eu que fiquei: "Uau, ok, mas calma, agora estou a dar uma ação a uma pessoa que está num carro", assim de forma muito honesta. Não sei, foi assim aquilo que me surgiu, só para partilhar convosco. E também em 10 segundos também posso partilhar, eu próprio fiz 3 processos pessoais de psicoterapia e um deles foi com uma terapeuta americana que estava na América, online, e para minha própria surpresa foi uma experiência ótima. Portanto, foi um processo de 6 meses e, portanto, acho que também é interessante termos também experiência. Aqueles de vocês interessados nisto podem também pôr a hipótese, se tiverem interesse em fazer um processo clínico, de fazer um processo online, porque muitas vezes aprendemos também o que é estar do outro lado ao estar nesse contexto, não é? Temos aqui mais duas questões. Vou passar a palavra ao Nuno Albuquerque. Nuno, vê lá se consegues falar. Boa tarde e obrigado por esta apresentação. Gostei muito de ouvir. Eu já faço terapia online já há algum tempo. No mundo global, a necessidade fez-me isso, porque eu viajo muito. E já nessa altura, pronto, comecei a fazer terapia online e acho que tem algumas limitações, mas também tem muitos benefícios. Também na perspectiva do cliente, eu tenho a minha supervisora atual, vivo na Nova Zelândia e faço sessões mensais com ela, online, obviamente, e resultou bem para mim. Agora, uma experiência nova que eu tive agora com o Covid foi a terapia de grupo. Então, tenho 2 grupos online, um tem 13 semanas, o outro tem 43 ou 44 semanas. O grupo com 44 semanas, com pessoas que nunca se conheceram face to face, de cara a cara, presencialmente, tem uma maturidade enorme. Conseguem falar honestamente, serem autênticos. Há ali um sentido de comunidade entre ajuda entre os membros do grupo. É um grupo com 9, 10 pessoas no máximo. E tem sido uma experiência para mim surpreendente. Pessoas que nunca se conheceram presencialmente.
Eu gostava de ouvir se mais alguém tem esta experiência de terapia de grupo online. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. Vamos ver se mais alguém chega à frente. Eu não tenho, creio que a Sara também não. Também não. É muito interessante, Nuno, e vamos ver se mais alguém também chega à frente quanto a esse tema. E enquanto esperamos também, tem aqui mais uma mãozinha levantada. Vou passar a palavra aqui à Priscila. Priscila, não sei se consegues falar. Olá, Olá. boa noite. Boa noite. Não, eu não tenho experiência com isso do grupo, né? Mas por acaso cheguei a pensar nessa possibilidade, porque trabalho nos cuidados de saúde primários e queria fazer um grupo com 3 adolescentes para fazer o treino de assertividade, né? E não, então assim um bocado com receio, né, de como é que possa correr ou não, né? E estou a ver se consigo autorização para fazer isso nessa altura da pandemia, porque acho que porque a associação dessa técnica com a reestruturação cognitiva é muito, já há estudos que é eficaz na questão da ansiedade social, né? Mas pronto, isso é tudo muito novo, também esta é uma das razões pela qual eu me inscrevi neste webinário. Mas a questão que eu levantei a mão não tinha nada a ver com isso, mas era para falar da transição da terapia online e dar aqui contar aqui a minha história enquanto paciente, enquanto cliente. Então, eu me mudei de Lisboa para o Porto. Em Lisboa tinha um psicólogo, fazia psicoterapia, e continuei aqui a fazer as consultas no Porto online. E senti, sim, um descomprometimento, e senti, não sei, mas acho que isso foi culpa de nós os dois. E uma certa, deixamos, é quase como se ficasse para aquele lugar da agenda que sobrasse, entendeu? E tanto ele quanto eu não houve um comprometimento assim mais a sério. Então eu conversei com ele e aí eu optei por encerrar a psicoterapia online e procurar uma terapeuta presencial, né? E fui uma terapeuta, tive uma sessão e aí entrou a situação do Covid e nós passamos a continuar a psicoterapia online. E assim estamos até agora, né? Já passou um ano. E a experiência que estou a ter é uma experiência que tem sido enriquecedora, que não vejo em nada como prejudicado em relação à terapia. Também já frequentei, né, outras terapias presenciais e penso que isso é uma questão que tem a ver com o par e com o comprometimento de cada um no seu próprio processo, né? E também do terapeuta. Mas a verdade é que naquela altura, antes da pandemia, isto das sessões online, para nós ainda era muito novo. Acho que agora nós já temos uma outra visão e já aceitamos um pouco mais também essa ideia e já percebemos isso como uma nova forma de trabalhar também, né? Então, pronto, só queria dar este testemunho. Muito obrigado, Priscila, muito importante. E eu creio que a experiência que estás a relatar liga-se diretamente com, acho, um dos temas principais que a Sara liderou neste estudo a investigar, que é a questão das atitudes do terapeuta para com a terapia. E parte desse compromisso ou não compromisso, ou descompromisso que os terapeutas podem criar no clima da terapia online, penso que também tem que ver com a atitude que o terapeuta possa ter para com a terapia online. Estou a ficar um terapeuta porque gosto de ter a culpa sempre ao nosso lado dos terapeutas. E acho que é muito importante, se nós formos educados positivamente e treinados positivamente para a terapia online, creio
honestamente, que o próprio clima de compromisso ou não da terapia seja muito diferente num caso em que o terapeuta é simplesmente obrigado a saltar para a terapia online sem entender nem perceber muito bem o que é que se está a passar, nem gostar particularmente disso. E nós vimos isso neste estudo, não é? Neste estudo, de facto, as atitudes que o terapeuta tinha para com a terapia online influenciava diretamente a presença terapêutica existente, o que por si também influencia depois o próprio cuidado da terapia. Sim, Priscila. Sim, e eu ouvi uma professora a falar sobre essa experiência, né? Ela também está a dar consultas online, e ela disse que, da mesma maneira que a Sara disse que estava a dar consultas para alguém que estava num carro, que tinha o cão a passar, que tinha outros estímulos, tal, os terapeutas em casa a trabalhar online também tem isso. Então ela contou lá uma situação que o cão vomitou no tapete da sala, e ela pensou assim, e agora, o que é que eu faço, né? Tipo, e ela não fez, de fato, nada contra aquilo, e manteve-se ali, impávida e serena, né? E só foi depois tratar do assunto que aconteceu ali com ela, depois que terminou a consulta, né? E acho que tem a ver com isso, né? Com a capacidade de manter-se ali e de estar ali também totalmente para o cliente, pronto, como nós estamos quando estamos presencialmente, né? Não estar a ver o cliente, mas ao mesmo tempo com outra janela aberta, ver outras coisas, porque as pessoas pronto, se apercebem, e temos daí também que fazer esse esforço para... E acho que é um esforço também demonstrar a empatia com as nossas expressões faciais, com o nosso tom de voz, isso é muito importante, né? Marcar esta presença. E creio que estamos aqui a falar de proteção do setting em si, porque tal como nós em clínica presencial queremos ter um setting que faz sentido, confortável, seguro, a terapia online também necessita disso. Continua a ser um local onde é necessário um conjunto de características mínimas. É debatível se essas características mínimas conseguem ser integradas com o cliente estar no carro ou não, etc. Isto depois são variáveis importantes, não é? E nós temos que repensar um bocado a ideia de setting agora para este novo contexto. Sara, não sei se em relação a uma das coisas também queres comentar. Sim, estava a pensar que nós tentamos no setting face a face, não é? Ter uma série de condições e pensar numa série de condições, e fazemos a mesma coisa em relação à terapia online. Contudo, existe, lá está, estes desafios que nós somos obrigados a lidar e a aprender a lidar. Eu acho que é mais olhar para isto como um desafio, aprender, não é? Ou o gato que atravessa a câmara, ou o cão que vomita, sei lá, não é? Uma série de possíveis coisas que podem acontecer que nós não controlamos, e se calhar é pensar um bocadinho sobre isso. O que é que podemos fazer? Sim. Coloca uma questão fundamental, que é quais é que são as condições mínimas necessárias para fazer este tipo de serviço, e é algo que nós ainda estamos a descobrir. Eu desculpem cortar, mas temos aqui mais duas questões, portanto vou avançar aqui para... Obrigada pela questão. Muito obrigado pela questão, Priscila. Maria João pôs a mão primeiro. Obrigado. Então, Maria João... Sim, olá, obrigada. Olá. Estava a ouvir e estava a pensar na minha experiência. Eu já tinha alguma experiência de terapia online antes da pandemia, por situações pontuais. Uma paciente que eu já tinha conhecido anos antes e que me contactou anos mais tarde e estava a viver no estrangeiro. Uma outra paciente que muitas vezes trabalhava, eu sou de Lisboa, ela muitas vezes trabalhava fora de Lisboa e portanto também já tínhamos esse hábito. É muito difícil, por exemplo, com essa segunda paciente, às tantas, foi-me difícil para mim estabelecer alguns limites, no sentido em que ela de vez em quando estava em Lisboa e dizia: eu hoje não estou-me a sentir muito bem, podemos fazer online, em vez de me deslocar até aí. Isto são as questões práticas que nos surgem no momento em que nós temos que dar uma resposta qualquer e que de facto vamos tentando, não é, ajustar àquilo que achamos que faz mais sentido. Uma das questões que eu acho que é muito diferente e que tem a ver com o que vocês estavam a falar agora é que eu tenho consultório em casa e, portanto, eu já tinha este hábito. Portanto, não há gatos a passar aqui.
porque antes já havia esta separação e, portanto, se eu estava em casa, e eu tenho filhos, eu podia estar em casa com os meus filhos sabem que não têm acesso a uma parte da casa e quando eu estou a trabalhar eu não estou cá, a não ser que a casa esteja a arder. Aí podem me chamar, de resto não podem. E, portanto, essa transição de estou a dar consultas online, mas eu estou no meu local de trabalho na mesma, embora esteja em minha casa, porque uma parte da minha casa é o meu local de trabalho também. Isso eu acho que facilitou imenso em relação a outras pessoas que tiveram que passar a dar consultas da sua sala, por exemplo. Não é? Eu continuo a dar consultas aqui do meu consultório, estou sentada à secretária em vez de estar ali na cadeira em frente ao sofá. Mas queria também falar desta questão porque eu tive uma única experiência em que eu tenho neste momento vários pacientes que eu nunca vi ao vivo, que é uma coisa bastante estranha. E aconteceu com uma das pacientes, e aqui também, pronto, é um caso muito particular, porque é um daqueles casos bastante difíceis, em que às tantas, a meio do ano passado, naquela altura em que as coisas estavam a abrir, lá resolvemos marcar uma consulta presencial. O impacto de estar com uma pessoa fisicamente, que eu já conheci há algum tempo, mas só online, é uma coisa que eu pensei e estava à espera que houvesse esse impacto, mas que foi maior do que aquilo que eu estava à espera. E isso foi a única experiência que tive. Depois, entretanto, voltámos novamente às consultas online. Coisas simples como a altura, eu sabia que ela era uma rapariga alta, mas vê-la à minha frente é diferente, não é? E eu acho que isto é uma das coisas que nós, por muito que teoricamente saibamos que a presença do corpo, seja a nossa terapeuta, ou seja, a nossa para os pacientes, seja a dos pacientes para nós sentimos-la de uma maneira que nós normalmente não temos consciência. E isso para mim foi uma única sessão e ficou-me completamente na memória e tenho muitas vezes curiosidade de pensar, estes pacientes que eu agora só conheço online, como é que vai ser quando eu os estiver à minha frente, não é? Que impacto é que eu vou sentir? Como é que eu fisicamente os vou sentir? E que altura é que tem, muitas vezes, não é? E que altura é que tem? Sim. Muito importante, Maria João, obrigado. Sara, não sei se... Achei bastante curioso e muito importante mesmo, a questão do corpo. Vamos só passar, estou aqui com atenção ao tempo e não quero ter respeito pelo tempo de toda a gente, portanto vou só passar aqui a última mãozinha levantada. Matilde? Estão a ouvir bem? Isto às vezes falha. Alô, Matilde? Estão a ouvir bem? Estamos a ouvir. Isto às vezes falha, ok. Pronto, eu ia no seguimento da filha, ia partilhar uma história engraçada que é tipo uma versão positiva da parte online, da terapia online, que foi, eu tinha uma amiga minha que estava há muito tempo a fazer terapia por causa de doenças do comportamento alimentar, peço desculpa, doenças do comportamento alimentar, e só que ela tinha o hábito de ir à psicóloga, pronto, foi uma psicóloga do público, e lá tinha sempre a mesma rotina, que era chegar lá, falar um bocadinho, pesar e ir embora, e era sempre a mesma rotina. Depois foi para casa, por causa do Covid, e começou a fazer terapia em casa. E aconteceu que em casa ela não tinha balança. E ela estava para aí há 3 anos sem conseguir melhorar. E sempre com a mesma psicóloga. Chegou a casa, a psicóloga há mais meses, mudou a rotina. Chegou e era só falar. E o facto de não, peço desculpa, o facto de não ter balança e de mudar a rotina, ou seja, porque já fazia parte de, no fim, ela dizia que passava para aí 15 minutos a falar do facto de se ir pesar e ocupava para aí metade quase da terapia, e mudar a rotina, o ir para casa, não ter balanço, não ter essa rotina da terapia fez com que ela, em um espaço de 1 mês, conseguisse fazer um progresso gigante que em um espaço de 2, 3 anos ainda não tinha feito. Portanto, acho que houve benefícios para nesse sentido. Não é? Eu atribuo, obrigado Matilde, eu meto isso na caixa de há tantas variáveis extra-terapêuticas e muitas terapêuticas que confundem depois o processo e os resultados da terapia, que no fundo mudar qualquer peça do setting pode levar a desastre ou coisas fantásticas. Portanto, é muito difícil atribuir uma causalidade, não é? Tipo, porque foi para a terapia online, por exemplo, é melhor ou pior. O que vai acontecer é que em casos muito diferentes vai para os 2 extremos, provavelmente, não é? E temos casos de certeza muito bons e muito negativos. De certeza que tem muita gente aqui de certeza que tem experiências relativamente parecidas, não é? Sara, desculpa, não sei se tens alguma reação também. Não, acho que é muito aquilo que estás a dizer.
Acho que há muitos fatores. Nós, Que por acaso pode ter sido, não é? Pronto, ou não sabemos. nós sabemos que nós gostamos de ter uma sensação um bocado omnipresente às vezes de que a terapia muda tudo e todos e etc. Mas nós sabemos que os fatores extraterapêuticos muitas vezes predizem mais os resultados da terapia do que os fatores terapêuticos. Isto é o que acontece na vida da pessoa e à volta da pessoa, e seja mudanças de contexto, sistémicas, etc., de emprego, tem um impacto tremendo. Portanto, também podemos considerar que esta mudança do setting em si, o estar num espaço e não noutro, e como é que esse espaço existe, etc., que é mais ou menos uma variável terapêutica, mas também é um bocadinho fora da bolha específica terapêutica, que tem também um impacto muitas vezes tremendo, não é? E, portanto, eu acho que, só para um bocado rematar tudo o que andámos a falar até agora, acho que também o que estamos aqui a dizer é que não existe a terapia online. Isso é quase um chavão demasiado lato, não é? Demasiado abrangente. Porque há a terapia online quase caótica, louca, que vai tudo, não é? E infelizmente tivemos de nos adaptar a um contexto em que em algumas circunstâncias via tudo. E às vezes aparece o cão giro e o gatinho e tal, e pronto. E isso não é o worst case scenario. Mas aquilo que nós estamos aqui a falar, de facto, tem a ver com como é que podemos sistematizar terapia online de modo a que seja o melhor possível para os clínicos e para os pacientes. E nós ainda sabemos pouco sobre isso, honestamente. O que temos que prever é que, inicialmente, como em qualquer mudança, inicialmente as pessoas não vão gostar, principalmente os profissionais. Portanto, regra geral, os profissionais, os clínicos, não gostam desta transição para a terapia online e creem que é uma transição negativa. Isto sabemos pela investigação. Quanto mais tempo está a passar, mais estamos a ver que muitas vezes, felizmente, é o clássico depende. E aprendemos que se calhar os próprios terapeutas até gostam, se calhar, de fazer alguma terapia online para certos casos específicos. Provavelmente vai ser esta a trajetória, vai ser mais uma vez adaptar a terapia ao próprio cliente e não esta coisa mais abrangente que é terapia online versus terapia presencial puro e duro. Concordo com aquilo que acabaste de dizer e acho que é importante também reforçar, lá está, eu acho que nós estamos muito, sociedade, muito focada, a sociedade foca-se muito, não é, neste risco físico da pandemia e esquece muitas vezes deste risco coletivo psicológico. Portanto, nós não só estamos a atravessar uma mudança, e como tu dizes e bem, acho que devemos adequar sempre ao cliente, como também temos aqui esta urgência de prestar o melhor serviço possível para ajudar as pessoas neste momento. Sem dúvida. Portanto, eu acho que a ideia é continuar Parece-me a procurar. Parece-me um ótimo marcador para começarmos a fechar. Sara, não sei se queres deixar de novo no chat o link para o estudo que estás a convidar as Acho pessoas que o para João contribuir. colocou. Se calhar volta a meter agora só no final, enquanto estamos aqui não sei se tens à mão. Tenho. Acho que temos aqui uma coisa no chat para ler. Espera aí. Não sei se posso ler isto foi uma mensagem enviada só para mim, não tenho a certeza. Não percebo bem. A pessoa que me enviou a mensagem pode-me mandar uma Pode mensagem mandar para frente. a dizer Pode, que eu pode. posso ler. É a Não minha for. pergunta. Pode ler, ok. Obrigada, João, por deixar novamente o link. Ok, então, este senhor é o Pedro Antunes, que diz que o seu som é mau, por isso enviou-me esta mensagem. Só uma chega para o debate. O problema é que no desconfinamento, às vezes por condições da sala de consulta, o uso obrigatório de máscara em consultas presenciais acaba por ser mais distante do que a própria consulta online. Isto vai um bocado de encontro a uma experiência que eu tive, que foi nós na clínica ISPA, temos as viseiras, aliás, perdoem-me, não é as viseiras, são as paredes de acrílico, era aquilo que eu queria dizer, e eu recordo-me de dar uma sessão e de o paciente me dizer que lhe fazia confusão a parede de acrílico no meio, porque o próprio paciente dizia que não utilizava óculos a falar com as pessoas, porque achava que os óculos criavam uma barreira e que sentia a mesma coisa. Naquele momento, sentia que a parede de acrílico era como se fossem os óculos, que estava a criar uma barreira entre nós. Não sei se queres comentar alguma coisa. Soa terrível. Não, de facto sim, ponto, sim. Eu habituei-me de facto ao fenómeno de terapia online. Acho que há mesmo um processo de habituação e, portanto, a partir do momento em que passei essa primeira crista da onda,
descobri, como acho que muitos outros colegas descobriram, que, mais uma vez, volta a ser um aspecto de responsividade. Certas pessoas simplesmente adaptam-se bem e até chegam até a preferir o contexto online, versus outras não. Pela investigação que nós temos, adaptarmos às preferências iniciais do cliente tende a melhorar os resultados da terapia. O que isso quer dizer é que eu suponho, isto agora já é olhar para a bola de cristal, que no futuro nós possamos ser mais flexíveis e dar as duas hipóteses aos vários clientes e depois no próprio processo, seja ele como foi iniciado, ir renegociando ao longo do processo. E portanto, se alguém diz que inicialmente quer fazer um processo online e se o terapeuta se sentir disponível para tal, mesmo fora do contexto de pandemia, eu suponho que isso possa vir ser uma vantagem para toda a gente envolvida, obviamente depois sendo o processo negociado ao longo do tempo. Estou consciente do tempo que nós temos e estou consciente também, temos aqui uma última questão, vou pedir, não sei, não percebo o primeiro nome, peço desculpa, sei que o último nome é Sá, vou passar a palavra a alguém Sá, Gemi, será? Mas não sei se... Boa noite, estou a Alô? ouvir-me. Estamos a ouvir. Portanto, não sei se vou conseguir fazer esta questão, observação da melhor forma. A minha observação seria um profissional que neste momento esteja a tirar a formação para um dia exercer a profissão de psicólogo ou psicoterapeuta, não tem, digamos, um know-how, não é? Não tem ainda esta experiência que neste momento, digamos, são formatados para fazer presencialmente estas consultas. Será que não havendo este know-how, portanto, começando no princípio, que haverá um estudo, haverá uma formação direcionada para online, será que a barreira que existe atualmente, alguém que terá que passar para fazer consultas online, ficaria resolvido o assunto? E o mesmo faço a questão para quem é paciente. No momento que um paciente não tem experiência presencialmente, nem nunca teve, e a primeira vez que tem um contacto com uma consulta, se fosse através online, se também ficaria resolvido, digamos, assim, a questão. Vou. Estava a pensar, eu acho que apostar no treino, eu acho que é fundamental, porque caímos todos aqui um bocadinho, ou pelo menos quase todos, muito de paraquedas, não é? Sem qualquer experiência prévia. Portanto, eu acho que apostar no treino é fundamental e acho que, se não já está a ser feito, deveria ser. Agora, não sei se é a solução para tudo, não é? Não sei responder a essa pergunta. Acho que é uma via. Felizmente ou infelizmente, soluções para tudo geralmente não existem, mas nós sabemos e já temos investigação que treinar terapeutas para este contexto é bem melhor do que eles querem de paraquedas, sem dúvida, e prepará-los para estes problemas. Eu acho que também vale a pena dizer que os clientes muitas vezes simplesmente procuram um serviço psicológico, muitas vezes independentemente de muitas outras variáveis. Por exemplo, aqueles aqui presentes podem estar muito conscientes dos modelos psicoterapêuticos, teóricos, não é? Do psicodinâmico ao cognitivo, e como muitos saberão, a maioria dos clientes estão-se a marimbar para o modelo teórico do terapeuta, embora possa ser muito fundamental para o próprio terapeuta. Portanto, nós podemos, se calhar, também vir a descobrir que esta questão de terapia online e presencial, a um primeiro nível, pode ser mais stress do terapeuta do que do próprio cliente. Aqui precisamos, de facto, mais investigação. Nós sabemos, noutros contextos, o que é muito interessante, que coisas como, por exemplo, filmar sessões para contextos de supervisão, muita gente achava que, oh meu Deus, isto é uma coisa eticamente muito complexa, etc. E os clientes vão se passar e é muito problemático. As investigações que temos, muito engraçadas, é que geralmente quem fica mais ansioso com essa hipótese de filmar a sessão são mais os terapeutas do que os clientes. Desde que os clientes tenham os básicos necessários assegurados, não é? De segurança, privacidade, etc. Os terapeutas são aqueles mais estressados, geralmente, com a ideia de filmar sessões do que os clientes. Portanto, acho que ainda vamos descobrir, mais uma vez, no futuro, no contexto da terapia online, processos semelhantes. Como é que a nossa percepção como terapeutas, muitas vezes pode ser um stress mais do terapeuta do que do próprio cliente. Sara, se calhar queres dar o último, temos que terminar, já passa um pouco da nossa hora. Exato, estava a pensar se ainda tínhamos tempo para dar aqui a mão à Priscila, não sei se temos. Eu diria 30 segundos, Priscila, para terminar, Exato. Não sei se queres O rematar. que eu quero dizer é que os contextos de crise sempre requerem um esforço adaptativo
E é isso que está acontecendo conosco agora. E pronto, falo isso também como alguém que atende na linha de apoio psicológico da RS Norte. Primeira vez também que fiz isso, primeira vez também que dei consultas online, a textos, a coisas, e a gente, quando tem a necessidade, a gente adapta-se. E claro que os primeiros atendimentos que eu fiz não foram tão bons quanto os outros. Agora eu já consigo manter mais foco e perceber algumas coisas que é para deixar cair, outras que é para... Pronto, mas isso nós estamos sendo constantemente desafiados e temos que estar em atualização constante e buscar isso. Não há como prever tudo, né? Parece uma boa mensagem para terminarmos. Por agora, queria agradecer à Sara pelo trabalho que fez e pela apresentação dela. Queria agradecer ao pessoal do ISPA que nos ajudou aqui nas questões técnicas. Sim. Agradecer àqueles que compareceram aqui neste link Zoom. Agradecer àqueles que nos tiveram a ver também pelo Facebook. Não sei se os nossos contactos estão em algum lado, Sara, mas facilmente descobrem se quiserem. Sim, acho que sim. E, por favor, se tiverem essa curiosidade e disponibilidade de ir a este segundo estudo que estamos aqui a fazer, então... Sim, agradecemos. E agradecemos também ao Alexandre Vaz por estar aqui. E agradecemos também ao nosso colega Daniel Souza, já que estamos a agradecer, tipo os Oscars, não é? Que foi o nosso parceiro também senior de investigação. E pronto, e ficamos por hoje por aqui. Um resto de boa noite. Boa noite a todos e a todas.